sou o Denis da Engenharia e hoje a gente vai falar sobre a linha da Upside de filtros, protetores, condicionadores de energia e a linha Pocket. Então, primeira coisa, a gente tem filtro de linha, protetor e condicionador. Vocês sabem qual é a diferença entre os três? Vamos começar com protetor. Para que serve o protetor? Protetor, numa sobrecarga, se você tiver uma sobrecarga nos seus aparelhos, se você tiver um pico de tensão, o que é um pico de tensão? A tensão sobe muito, então tá lá 110, ela subiu para 130 volts, 140 volts, 150 volts, e isso pode estragar os seus equipamentos. Então com o protetor você tem essa proteção para os seus equipamentos. Depois do protetor, a gente já tem um filtro de linha. O filtro de linha ele faz o quê? Ele tem as características que o protetor tem, só que aliado a isso, ele tem a parte que limpa a rede. Então a rede está toda suja. Denis, como é que é a rede suja? Uma rede suja seria uma rede com interferência. Então o filtro de linha ele vai pegar essa rede aqui e vai deixar ela limpa. Isso faz o que, Denis? Isso tira o ruído. Eu vou mostrar para vocês que fica mais fácil. Por exemplo, esse aparelho aqui mostra o ruído que a gente tem na rede elétrica. Então a gente vai colocar aqui. Eu vou ligar. E aqui esse ruído que vocês estão ouvindo é 100% de ruído. Eu vou pegar aqui, ó, sem mexer no aparelho, eu vou pegar um filtro de linha, vou ligar na mesma rede elétrica, a gente ligou e vamos ver quanto de ruído ele consegue. Então, de 100%, o ruído caiu para 40%, então ele derrubou 60% de ruído. Esse aqui é um simples filtro de linha, que tem essa proteção, faz a rede ficar limpa. Depois do filtro de linha, a gente vai para o condicionador, seria a linha Pocket. E o que tem a mais? Ele tem a proteção que tem no protetor, ele tem o filtro de linha que tira os ruídos da rede e ele tem uma proteção a mais, ele tem uma inteligência aqui dentro. Existe um processador aqui que fica analisando constantemente a rede elétrica. E ele faz o quê? Se a rede elétrica ficar acima de um certo valor ou abaixo de um certo valor, por exemplo, é 110 esse modelo aqui. Então, se a gente chegar a 140 volts, que é uma tensão crítica, ou se ele cair para 100 volts, ele corta a saída. Então, a gente fala que esse condicionador ele tem uma proteção de sub ou sobretensão, tensão alta ou tensão baixa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quanto ele consegue derrubar? Eu vou ligar numa rede 110. Ele acende aqui uma proteção, ele está analisando, ele viu que a rede está ok, aí ele vai, acende a luzinha verde, e eu vou ligar aqui o analisador de ruído. Lembra que estava em 100, vamos ver quanto ele derrubou. Aqui ó, ele derrubou aqui ó, mais do que o filtro de linha, então ele derruba bem mais do que o filtro de linha, porque a filtragem dele é mais pesada. Então basicamente, a gente falou sobre protetor. Protetor é o começo, digamos, imagine uma régua. Então esse daqui seria o primeiro estágio, primeiro nível de proteção, é a linha de protetor. Ele tem o quê? Tem um componente que protege contra picos de tensão. Tensão subiu muito, ele vai proteger, vai queimar o fusível. Depois, a gente passa aqui para o filtro de linha. O que o filtro de linha tem? As mesmas coisas que os protetores têm, aliado a um componente que limpa a senoide. Limpa a senoide, que assim, na verdade é energia elétrica. Ele vai limpar a energia elétrica que elimina os ruídos que eu mostrei para vocês. Depois, a gente vem para o condicionador. Então, o condicionador, ele está num grau acima. Protetor, filtro de linha, o protetor seria o grau 1, o filtro de linha seria o grau 2 e o condicionador seria o grau 3. Ele tem muito mais características. Então, aqui dentro tem uma eletrônica, um microcontrolador que ele fica analisando constantemente a rede elétrica. Então, por exemplo, para vocês verem como funciona o sub e o sobre,
Vou pegar aqui a tomada que a gente está ligando aqui. Eu vou mostrar para vocês que essa tomada aqui, qual é a energia que vai aparecer? Vai aparecer aqui 120 volts. Então, é uma tomada de 110. Então, se eu pegar aqui e ligar o meu condicionador, meu pocket, que ele é 110, eu vou ligar. A gente vai ver que vai acender a luz vermelha, que ele vai analisar primeiro, e depois ele analisou a rede, tá ok, tá dentro da faixa, ele vai acender o verde. Então eu posso ligar meus equipamentos aqui. Digamos que eu vou simular uma rede 220, então eu vou usar esse transformador aqui, ele vai entrar 110 e vai transformar em 220. Então nessa tomada aqui, ó, eu tenho 230 volts. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu aparelho nessa tomada de 220. Se fosse um aparelho normal, iria queimar, porque a tensão está muito alta. A energia é 220. O que o Power Pocket faz? Ele vai proteger. Então, ó, ele vai analisar, ele vai ficar falando que, ó, essa energia está muito alta. Então, ele não energiza o aparelho, quer ver? Qualquer aparelho que estivesse ligado aqui não teria tensão. Eu vou colocar aqui, então tá lá, 0. Por quê? Ele está protegendo. Mas, Denis, estraga o Power Pocket? Não. A eletrônica ele é feito para não estragar, então você impede ligações erradas. Às vezes eu tirei da tomada, tem uma tomada 220 perto, meu equipamento é 110, mas está ligado no pocket. Se eu ligar ele na rede 220, ele não vai ligar, o vermelho vai ficar piscando. Se eu tirar e ligar numa rede 110, então eu vou simular aqui, ó, vou tirar e vou voltar a ligar ele na rede 110. Ó, o que vai acontecer, ele analisa e tá ok a rede. Bom? Então, assim, a Upsy tem uma gama enorme de soluções, desde o protetor, tem um menor custo, até o condicionador, tem um maior custo. Então, assim, a gente tem vários modelos. Os protetores tem de 4 tomadas, 5 tomadas. Os filtros de linha nós temos de 4, 5, 6 tomadas. A gente tem o filtro de linha com mais tomadas, se a pessoa precisa de mais tomadas, 8 tomadas. A gente tem nossa linha metálica também, estão as tomadas espaçadas. Isso ajuda a colocar fontes de câmeras sem atrapalhar uma tomada e a outra. Às vezes você tem as tomadas muito juntas, você pode ter esse problema de atrapalhar a questão da fonte. Mas os nossos filtros metálicos foram pensados em tomadas espaçadas para quê? Para você poder aproveitar cada tomada. E todos sempre com proteção para os picos de energia, sobrecarga e a filtragem. A gente também tem filtros de linha de metálico com mais tomadas, então assim, vai de 3 tomadas até 10 tomadas que a gente pode oferecer ao nosso cliente. E a gente tem aqui um filtro de linha especial, que é o filtro de linha para 20 amperes. Então, por exemplo, se eu preciso ligar micro-ondas, equipamentos que puxem mais carga, a gente pode usar esse filtro de linha. E qual a vantagem dele? Ele tem um disjuntor. O nosso disjuntor está embutido para evitar o quê? Desligamento acidental. Então, às vezes, existe no mercado disjuntores para fora aqui. Então, às vezes você liga sem querer, você esbarra, porque o disjuntor é bem sensível. Você ligou, esbarrou, ele já desliga. Então, por isso que a gente deixou ele embutido para evitar esses desligamentos acidentais. São 3 tomadas, todas de 20 amperes, cabo com 1,5 m. Essa questão do cabo também, a gente disponibiliza vários comprimentos de cabos. Existe 1,5 m, 2 metros, 3 metros e 5 metros. Então, basicamente, essa é a nossa linha de protetores, filtros e condicionadores. Todos com proteção, componentes específicos para essa utilização. No mercado, às vezes as pessoas colocam um capacitor, o componente que faz a filtragem chama capacitor. Então existe um capacitor específico para você colocar, para fazer essa função de filtrar, limpar a energia elétrica. Se você usa o capacitor errado, ele não vai limpar. É a mesma coisa, vamos pensar o seguinte, eu vou colocar gasolina no carro.
existe a gasolina de um posto confiável. Existem outras gasolinas que estão misturadas. O carro vai funcionar? Ele funciona. Porém, ele pode ficar engasgando. Então, a Opsai usa gasolina, né, no caso, se eu for comparar, 100% certificado. Então, os componentes são para aquela função. Eu vou colocar a gasolina correta para cada aplicação. A questão do varistor. Muitas pessoas, infelizmente, têm alguns filtros que são apenas uma extensão. A gente fala aqui que é protetor e a gente usa o varistor, que o varistor é o componente que protege contra os picos de tensão. Então, a nossa linha é bem completa.